Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos, continuando aqui essa importante playlist sobre o ensino da contabilidade. Queria só deixar aí um lembrete para vocês que estão nos acompanhando, estão assistindo. Veja, essa playlist, essa trilha aqui do canal, ela deve ser vista de forma sequencial, né? Por quê? Porque em cada vídeo nós estamos trazendo um aspecto do processo todo educacional, do processo de ensino e aprendizagem, né? Desde sua base, com currículos, até objetivos de aprendizagem, organização de conteúdos, processo de avaliação, metodologias ativas e daí por diante. Então, é muito importante que você procure assistir de forma sequencial. Nos meus vídeos anteriores eu estava falando sobre objetivos de aprendizagem, justamente. E nós vimos lá que os objetivos de aprendizagem devem ser planejados, pensados sobre 4 aspectos, 4 grandes áreas. A área do conhecimento, a área afetivo-emocional, a área das habilidades e atitudes e valores. Muito bem, afinal de contas, então, como nós vamos planejar agora o ensino? Como nós vamos planejar os conteúdos? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, também dividida em 2 partes. Nessa primeira parte, vamos começar já falando aqui do conjunto de slides, o planejamento e os componentes sintéticos dessa organização que vocês devem fazer. Eu queria começar então com uma frase aqui do professor Mazeto, muito importante, olha só, questão de organização de conteúdos. Veja, a organização do conteúdo a ser aprendido pelos alunos tanto pode favorecer a aprendizagem como atrapalhá-la, né? E eu queria parar aqui um pouco para que nós possamos fazer uma reflexão sobre essa frase. O que se quer dizer aqui é que, dependendo de como você organizar, você professor, os seus conteúdos para que eles sejam aprendidos, você pode criar um grande problema para a aprendizagem do aluno, né? E da mesma forma que se você fizer uma organização eficaz, você pode levar o aluno a uma aprendizagem mais tranquila, mais fácil e mais eficiente. Vamos ver o porquê disso. Bom, olha só. Primeiro, existe um tempo de aprendizagem, né? Nós temos 2 tempos aqui. O tempo chamado Cronos, que vocês conhecem muito bem, é o tempo do relógio, não é? Então, está aqui. 1 hora tem 60 minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos. E eu planejo em cima desses tempos. E outro tempo é o Kairos. O que é o tempo Kairos? O tempo Kairos é aquele tempo necessário para que você, no caso do ensino, estamos falando, né, aprenda, que não necessariamente é igual ao tempo do relógio. Então, há um problema já aqui entre o tempo do relógio e o tempo que o aluno precisa para aprender. Então, existe o tempo de aprendizagem. É a primeira coisa que nós temos que levar em conta, inclusive na organização dos conteúdos, e principalmente na organização dos conteúdos. Vamos ver. E aí vem o primeiro problema. Como planejar, então, o meu conteúdo, o conteúdo que eu vou dar em sala de aula? De que forma eu vou pegar aquele semestre? Imagine você agora um professor de ensino superior. Normalmente, as instituições de ensino superior têm cursos, no caso, ciências contábeis semestrais. Então, você tem toda uma disciplina para que você trabalhe naquele semestre e você precisa planejar os conteúdos dessa disciplina. Então, esse é o problema, como planejar esse conteúdo. Aí começa o problema. Olha só, as aulas têm geralmente 50 minutos a 100 minutos, depende da configuração e da AIS, né? 50 a 100 minutos. Às vezes até nós temos 4 aulas de 50 minutos numa mesma noite ou numa manhã, né? 200 minutos de aula daquela disciplina, né?
Então, o que costuma fazer o professor? Ele planeja o conteúdo para esse tempo de aula. Não é? Então, veja bem. Aqui estamos falando lá correlacionando com o que nós falamos do tempo cronos. Eu tenho 200 minutos, ou eu tenho 100 minutos, ou eu tenho 50 minutos que eu vou ficar com esses alunos. Eu preciso, então, planejar conteúdo para transmitir para eles nesse tempo. Geralmente é assim que se pensa. Essa organização por tempo fechado, estanque, ela é uma organização que privilegia a ordem lógica e uma sequência de assuntos. E isso faz com que o conteúdo seja fragmentado. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a área contábil. Imagine que você está numa disciplina de normas. Né? Você vai ensinar normas, contabilidade. Normalmente o que você faz? Você pega um tempo, 50 minutos, 100 minutos. Hoje eu vou lá e vou ensinar esta norma. Separa uma norma, vai lá e transmite essa norma. Na outra aula, de mais 50 ou 100 minutos, você vai lá e vai falar, bom, agora eu vou ensinar outra norma. Eu tenho outra aula para passar esse conteúdo. Muitas vezes o aluno nem absorveu, ou não teve a oportunidade de desenvolver mais aquele assunto que era importante, e já vai para um outro assunto. E eu já vi assim muito acontecer professores que desenvolvem, às vezes, 15, 18, 20 assuntos no mesmo semestre. Cada aula é um assunto diferente. Cada aula é um assunto diferente. Será que isso... Quer dizer, então, eu aprendo naquela aula aquele assunto, na outra aula aquele outro assunto, na outra aula aquele outro assunto. Mas como que tudo isso se conversa? Será que isso privilegia mesmo? Privilegia o ensino? Será que está sendo útil para o aluno aprender dessa forma? Será que o ideal é fragmentar o conteúdo? Ou eu posso trabalhar de outra maneira? A construção do conhecimento, como ela é feita? Ela é feita pela integração das informações de uma disciplina com outras. Vocês viram nos primeiros vídeos com o professor Marcos, e nós falamos também na nossa roda de conversa. Vamos falar um pouquinho sobre os currículos. E aí vou falar agora focando em contabilidade. Normalmente os nossos currículos, eles são currículos tradicionais, que nós chamamos. Ou seja, a cada semestre o aluno vê um conjunto de disciplinas. São caixinhas. Dentro de cada caixinha, conhecimento. Então, por exemplo, nesse semestre você vai ver controladoria, auditoria, perícia, arbitragem, etc, etc, etc. No outro semestre você vai ver contabilidade geral, contabilidade tributária, contabilidade e assim por diante. Percebam, o currículo funciona dessa maneira, caixinhas de conhecimento, estanques, né, justapostas ali. Mas como é que eu faço essas caixinhas se conversarem? Será que o aluno que tem que trabalhar, por exemplo, com cálculo numa determinada disciplina tributária, ele vai lembrar do cálculo que ele aprendeu lá na disciplina, sei lá, matemática financeira, no primeiro semestre do curso, ou segundo? A gente vê que não. Certa vez eu fiz uma experiência até trabalhando com o assunto que nós vamos trabalhar aqui, com organização dos conteúdos, e os alunos tinham que desenvolver resolver um caso, onde a base era fazer cálculo de fluxo de caixa descontado. E qual a surpresa? Eles tinham entendido o assunto, fizeram os testes sobre o assunto, conseguiam trabalhar a contabilização, mas não lembravam cálculo. Então eles precisavam pesquisar e se inteirar.
E por que isso acontece? Porque justamente não há esta interdisciplinaridade nos currículos. Bom, mas esse é um problema que teria que resolver na base. Se não é possível resolver na base, ou seja, se o currículo do curso é feito por disciplinas estanques, cabe a você, como professor, fazer ou criar situações que permitam a interdisciplinaridade, que permitam que o aluno vá buscar em outras disciplinas conhecimentos para resolver problemas desta disciplina. Então, a construção do conhecimento ela só se dá pela integração das informações de uma disciplina com outra, ou seja, pelo modelo interdisciplinar. Quero bater muito nesse ponto, porque é um ponto muito importante e que nós temos que refletir sobre ele. Então, fica claro aqui que este é um ponto central para o nosso trabalho nessa playlist, nessa trilha de educação. E aí eu quero chamar a atenção um pouco de coordenadores de cursos, diretores e tal. Claro, os professores vão ter que dialogar entre si na construção de todo o currículo do curso, para que não haja o que a gente vê sempre, conflitos de disciplinas, conteúdos sendo dados em duas disciplinas, né? Professores dando o mesmo conteúdo, o professor dando um conteúdo que linka até com o outro, mas eles não se conversam, portanto não aproveitam isso para desenvolver algum modelo. Enfim, veja quanta coisa nós temos que repensar no ensino da contabilidade de outras áreas, mas eu foco aqui na contabilidade. Não é só metodologia ativa. Bem, voltando aqui, uma reflexão. Olha lá, os alunos não aprenderiam de maneira melhor se, ao invés de organizarmos o conteúdo por tópicos específicos e sequenciais de 50 ou 100 minutos ou 200 minutos, nós planejássemos a aprendizagem por meio de grandes temas que representassem grandes eixos da disciplina. Isso dá certo. Eu fiz isso. Ao invés de eu ir para aquela disciplina, para aquele semestre, eu tenho 20 encontros com os alunos. Tire aí os encontros de avaliação, possíveis feriados e tal. Imagina professores que levam 15 temas, um por aula. Na outra aula é outro tema, na outra aula é outro tema, na outra aula é outro tema. Até que ponto isso contribui? Um excesso de conteúdo, e aí voltamos lá para a primeira parte que falamos aqui no nosso slide, atrapalha a aprendizagem, um excesso de conteúdos sem que o aluno perceba o significado, sem que o aluno perceba a interdisciplinaridade. Então a proposta é a seguinte: ao invés de trabalharmos 15, poderíamos trabalhar 5, 6, 7, organizados por grandes áreas da matéria. E que, para a sua aprendizagem, obviamente, fosse necessária que ele pesquisasse, aprendesse também subtemas. E esses subtemas podem ser interdisciplinares e podem ser os próprios outros assuntos relacionados à disciplina, que você normalmente daria como um tópico. Então, a proposta que se faz é, ao invés de trabalharmos um tópico por aulas de maneira sequencial, vamos trabalhar por eixos, 5 ou 6 assuntos. Existe uma solução para isso? Existe, a gente vai ver aqui.
olha só, esses temas podem integrar outros assuntos menores que seriam melhor compreendidos com inferência e aplicações realizadas pelos alunos por meio de exercícios e atividades, resolução de problemas, estudos de caso, que se faria em sala de aula. Organizar os conteúdos por meio de problemas que exigirão pesquisa, integração de informações, aplicação de teorias, de situações concretas, integração de informações de outras disciplinas. Isso é possível? É possível. A solução chama-se organizar os conteúdos por unidades de aprendizagem. Então, no próximo vídeo, na parte 2, nós vamos falar como organizar por unidades de aprendizagem. E lembro sempre a vocês que todo o nosso conteúdo está embasado, aqui nesse caso desse vídeo, na obra O Professor na Hora da Verdade, do professor Marcos Mazeto. E aí, você está gostando dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, convide um professor, um coordenador amigo seu para se inscrever, para assistir. Deixa aí um like para a gente e também não esqueça de ativar o sininho para receber notificação. Próximo vídeo é a parte 2 dessa organização de conteúdos. Até mais!